que achavam que o Prota ia sair rapidamente de dentro da dimensão de éter depois de ter chocado a Sylvie. Imagina a surpresa do cara ao descobrir que ele acabou ficando 2 meses lá dentro. Beleza, quem fala o Art, e parando pra falar agora com vocês que esse vídeo vai conter spoilers pra gente poder começar com esse capítulo. Então se quiser prosseguir por sua própria conta e risco. E só relembrando, galera, o que eu vou estar falando aqui é apenas dos pontos específicos. Então se quiserem relembrar, comentando aqui embaixo de alguma coisa que eu acabei esquecendo, é só falar pra gente poder debater, fechou? Então agora bora continuar. E começando nos capítulos anteriores, a gente acabou vendo que o Aldia acabou se sacrificando pra poder ajudar a Sylvie. E nisso a gente viu que ele acabou doando algumas coisas pra poder ajudar a reparar boa parte do mal que ele tinha feito anteriormente, fazendo com que dali em diante só ficasse à mercê do Arthur trazer a Sylvie de volta. E nisso a gente vê que enquanto ele tava meio que tendo uma grande dificuldade para poder lidar com toda essa situação, a descoberta que a gente teve foi que a Sylvie acabou indo pro mundo antigo do Arthur antes mesmo de ele nascer e viu ele crescer até o ponto que ele se tornou Rei Grey e acabou morrendo e vindo pra esse mundo. E a gente também descobriu que ele era para ter nascido em Alacre, só que por ironia do destino ela acabou conseguindo levar a alma do Rei Grey pra Dicante, fazendo com que ele nascesse na família Lewin e eventualmente ele encontrasse com a Sylvie, fazendo com que depois que o Arthur finalmente conseguisse chocar o ovo, ela estranhasse o fato de estar vendo o Arthur na sua forma antiga, mas estranhasse mais ainda o fato de ela estar vendo uma pessoa que era exatamente igual ao pai dela, mas com a mesma aparência que ela tinha. Desse modo a gente já encerrando esse capítulo de The Beginning After the End. E pra começar no capítulo 417, a gente já viu que depois que ela saiu do ovo, ela ainda teve um pouco de receio de poder meio que confiar na pessoa que ela tava vendo naquele momento, já que ela nunca tinha visto o Arthur naquela forma, mesmo tendo doado parte do seu corpo para que ele não morresse no processo da luta do Nico com o Cadel. Fora que a gente também descobriu que ela acabou voltando, no caso, na mesma idade, ou melhor, na mesma forma que ela tinha quando ela acabou saindo da história ao perder o seu corpo para poder salvar o Arthur. E isso era uma dúvida que muito fã de debate com certeza devia ter, já que a gente não sabia se ela ia voltar mais nova, só que mais poderosa, ou então se ela ia voltar mais velha, mas ainda estando fraca, ou então se ela ia se lembrar do Arthur, ou ainda ia se lembrar da época que ela acabou tendo essa viagem extradimensional. Mas pelo que estava parecendo naquele momento, a gente viu que a Sylvie parecia ter voltado igual a quando ela acabou supostamente morrendo. E isso até seria uma boa coisa se não fosse o fato de ela estar dentro de uma dimensão de éter e meio que o mana dela tá se esvaindo rapidamente graças a tudo isso. Só que se eu não tô enganado, o Arthur acabou botando uma barreira de éter dentro ou em volta do núcleo de mana dela para que ela não perdesse a mana rapidamente, como tava acontecendo. E aí que a gente já vê meio que as apresentações dela com o Regis e tal, com ele falando que ele não era basicamente um substituto dela pelo tempo que ela acabou ficando fora, mas sim um companheiro que o Arthur adquiriu depois que ele acabou indo parar dentro de Alacria, e ele foi feito, né, da pedra que o Warren tinha colocado no braço do Arthur. E é até engraçado essa parte, galera, porque a gente vê o Regis meio que perguntando pra Sylvie como ele deveria chamar ela, se seria de irmã ou de Sylvie, ou então de alguma coisa parecida com isso, porque pra quem não lembra, os Regis considera basicamente o Arthur como a única família que ele tem nesse mundo. Então, naturalmente, como o Arthur considera a Sylvie como filha, ela com certeza seria basicamente como uma irmã pra ele. Daí, depois que as apresentações foram feitas, o Prota já parecia já tá pronto pra poder voltar pra Dicate, mas a Sylvie não parecia estar muito confortável com aquela situação de deixar ele sair dali sem se recarregar, o que fez com que ela já falasse que ela não tinha problema em ficar ali pra que ele pudesse se recarregar o máximo que ele conseguisse. E aliás, se eu não tô enganado, o Arthur acabou puxando uma relíquia pra que ele pudesse absorver boa parte do éter que tinha naquele local, mesmo sendo um pouco difícil pra ele ter que fazer aquilo naquele momento. E outra coisa que eu acabei meio que esquecendo de mencionar é que a Sylvie acabou meio que voltando à sua forma humanoide. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade é que se esses vestidos que a gente sempre vê ela usando dentro das fanart era alguma coisa que tinham colocado nela, um tipo de aparato mágico ou coisa desse tipo, ou se eram as escamas dela que representavam o vestido em si. E nesse capítulo foi descrito que, na verdade, esse vestido era sim as escamas dela que ela tava usando. Só que pelo fato de ela ter feito isso acabou acelerando o processo de ela acabar perdendo boa parte da mana que ela possuía, o que fez com que ela ficasse completamente desconfortável, mas ainda assim tivesse que aceitar o fato de que o Arthur ainda precisava de tempo para poder sugar boa parte do éter naquele local, até que quando ele finalmente consegue, a gente vê que ela tá só o pó da rabiola. E nisso a gente vê que enquanto eles acabavam correndo para poder sair daquela dimensão de éter, parecia que a Sylvie ia desmaiar a qualquer momento, até que no momento em que eles
sai. O tio, que é aquela Fênix, que é filho do Morden, que é o líder do clã, acaba aparecendo pra eles e a gente descobre que ele treinou por um bom tempo ali, mas não só por um bom tempo, e sim por 2 meses inteiros, o que fez com que o Prota não acreditasse no que ele tava falando naquela situação. Mas é aí que o tio mostra que todos os momentos onde ele acabou saindo para treinar, na frente daquele local, ele acabou meio que fazendo um corte na parede, fazendo com que ele marcasse todos os 2 meses que tinham se passado, já que ele tinha ido treinado bom basicamente todos os dias ali. Desse modo, com a gente encerrando esse capítulo C 417 de The Beginning After the End. Mas então, e agora que a gente sabe que finalmente se passaram 2 meses, o que vocês acham que aconteceu? Será que o Cassius finalmente mandou o grupo de proteção que ele tinha prometido pro Arthur? E o Agrona, será que ele ficou parado esses 2 meses que o Prota ficou fora, mesmo com a série tendo tocado o terror em Alacre e acabando com a Cecília de uma certa forma? Ou então, será que agora vai rolar meio que uma corrida armamentista pra poder ver quem vai ficar com a Sylvie, ou quem vai capacitar ela, ou em certo caso destruir ela de uma vez por todas? São coisas que infelizmente a gente vai ter que esperar até os próximos capítulos pra poder descobrir. E se você quiser descobrir como tudo isso vai rolar, você tem que estar inscrito no canal e deixar o like, porque desse modo você vai ficar ciente quando todo esse conteúdo sair aqui no canal, principalmente agora, que a gente já vai ficar mais tempo ainda sem debate. E galera, se vocês quiserem, eu vou estar deixando a playlist para vocês estarem dando uma olhadinha, além das lives que sempre rolam toda semana. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.